Gravando, então nós vamos falar sobre alguns assuntos, né? E, inclusive eu vou começar por este aqui. Primeiro encontro de evangélicos e evangélicas do PT ocorre nesta sexta e sábado. Que é uma matéria do PT que pulei literalmente no esgoto. Então, encontro reuniu pessoas de várias cidades com países, contou participação da presidenta. Eles adoram essa palavra, né? Do PT, Gleisi Hoffmann e Benedita da Silva. Então aqui é um encontro. Aqui eles falam do fenômeno religioso e tal que acontece na sociedade brasileira. Então aqui eles gostam de abraçar várias camadas da população. E olha só esse parágrafo aqui. A abertura do evento foi marcada por muita animação, com cantoria e salmos declarados. Mas apesar do clima descontraído, o assunto debatido foi sério e de grande importância para o momento que o país vive. Gleisi explicou que o Partido dos Trabalhadores, do PT, retrata uma sociedade brasileira que engloba pessoas de religiões, etnias, sexualidade e gênero. Olha que coisa interessante, né? Se vocês pegarem o histórico de criação do PT, sabem que tem muita coisa da teologia da libertação. Então aqui é esse texto e tal. Então eles gostam de usar essa coisa, né, da que tem na igreja, né, de ajudar o próximo. Então eles usam isso para falar do socialismo. Então aqui, ó, tribunas e debates, derrotar Bolsonaro em seu próprio berço. Então eles acham que eles ainda têm a hegemonia do discurso. Bastante interessante. Eu quero mostrar um vídeo, esse aqui que é o vídeo que está gravando agora, que eu acho que é desse evento. Então eu vou colocando pausadamente e a gente vai comentando. Nos dias 5 e 6 de abril aconteceu, olha, que foi o que eu estava comentando dessa matéria. São Paulo, o primeiro encontro nacional de evangélicos e evangélicas do PT. Delegações de Esses aqui são os crentes petistas, né? É uma coisa bastante curiosa, né? vários estados do país se reuniram e debateram a conjuntura. Com que dinheiro? Não sei, né? Será que foi com dinheiro deles ou foi com fundo partidário? Eu não sei, não tô falando nada, eu estou perguntando, né? Eu baixei esse vídeo aqui do Facebook, por isso que fica com esse cultura e ação política do setor. Olha, que nem falei, Benedita e Gleisi, evangélicos e evangélicas, eles gostam de usar evangélicos e evangélicas porque fica coisa de homem e mulher. Em vez de falar de evangélicos no masculino, que colocaria tanto homem e mulher, e eles não falam evangélicos, que é coisa de ideologia do gênero, né? Eles falam evangélicos e evangélicas, né? Como se fossem dois seres distintos, né? Então vamos lá. Seja internamente, seja na sociedade como um todo. O encontro foi o início dos trabalhos no sentido de ampliar o espaço. Olha que interessante, a mulher está com uma batina, como se fosse padre. A visibilidade dos evangélicos ou protestantes no... Evangélicos ou protestantes. Tá, quem prega evangelho é evangelho. Mas a gente sabe que a palavra evangélico é a mesma coisa de protestante. É um termo para protestante. Então a gente fala evangélico de um modo genérico. Você sabe que evangelho é quem prega evangélico. Aqueles que já colocaram duas coisas distintas. Para você ver como o PT entende de cristianismo. PT. Uma das propostas apresentadas pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, é a criação de um grupo eleitoral que identifique e consolide candidaturas evangélicas para as próximas campanhas. Olha só, por que eles têm essa necessidade? Porque eles sabem que o crescimento das igrejas protestantes no Brasil foi uma coisa bastante inevitável. Foi uma coisa que aconteceu de uma maneira muito forte nos últimos anos, né? O surgimento de várias igrejas, várias denominações, não que questionando o mérito ou não disso aí. E eles sabem que esse público se pauta por algumas ideias. Por exemplo, eles têm uma certa relevância dentro da política. Nós vemos a bancada evangélica e outras, né? Só que, por exemplo, o que Gleisi e outros petistas defendem, de certa forma, não vai de encontro com o que é pregado no cristianismo, né? Não é que você sabe que o cristianismo não admite certas coisas, né? Você vê que tem
vários documentos condenando, por exemplo, o socialismo, o comunismo, o liberalismo e tudo mais. Então aqui nós não estamos discutindo esse mérito, mas eles sabem que, por exemplo, a candidatura de Bolsonaro teve muito apoio da camada evangélica. Então eles querem ir na raiz do problemas que eles enxergam. Então por isso que eles querem trazer esse povo. Eles não querem usar aquele arquétipo do pessoalista, do PCdoBista, não sei como se fala, alguém do PCdoB, que tem aquela coisa de ser bolchevique, revolucionário, ateu, progressista ao extremo. O PT ele é um pouquinho mais esperto. Não é à toa que o PCdoB e o PSOL são satélites do PT, né? Então isso fica muito claro. Por isso que o PT tem que ter essa coisa, não, a gente não é ateu, a gente não é progressista extremo, a gente não quer bagunça, a gente quer apenas cuidar do Brasil. Então, essa é a sacada do PT, que no começo causa um grande estranhamento. Municipais. O PT nasceu das discussões das comunidades de base. O PT é um partido socialista. O PT surgiu graças à teologia da libertação. Olha eu dando um abraço. Nasceu influenciado pela linha cristã. Linha cristã, minha amiga. Jesus quis repartir o pão, não roubar o pão. Jesus multiplicou os pães e não superfaturou os pães. Ou, por exemplo, multiplicou e desviou uma parte, como o seu querido Lula fez. Né? É bastante hipócrita alguém como Gleisi falar de cristã. Essa mulher nem na missa deve ir, cara. Nem na igreja deve ir. Igual a Haddad e a Manuela. Você acha que eles pisaram na igreja depois disso? Esse pessoal, eles adoram o dinheiro. O Deus deles é Mamon. É o dinheiro, é o poder. O PT só serve para alcançar o poder. E não importa com que roupagem vai ter. Se vai roupagem comunista, socialista, evangélica, católica, estilo MBL. Eles se camuflam de todas as formas. Vocês viram nas últimas eleições, tanto para governador como de prefeito de 2016, eles tiraram a estrela vermelha e usaram outras cores? Porque eles gostam, eles são como camaleões. Eles têm essa capacidade de mudar. Pelos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, ó. Partido da Justiça. Partido da Justiça, né? Ah, tá. Mensalão, Petrolão. Partido da Vida. Da vida, que defende aborto. Respeito, do amor. Do respeito, do amor, aham. Financia ditaduras comunistas. Então, os militantes A cara dela tá totalmente deslocada. evangélicos do PT têm o grande desafio, sim, de conversar com a totalidade do povo evangélico. Não, vocês querem voto. Sempre quando vocês precisaram dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, eles vão lá puxar o saco. Depois ficam metendo pau, né? E mostrando a verdade. O momento exige que o Pastor crente, pastor esquerdista, PT pastor historiador, olha que coisa legal. e as esquerdas dialoguem com os evangélicos Vocês querem voto, vocês querem isso. Se o cara é pastor, é padre, o que seja, se ele estudou, ele sabe o que o PT defende, ele estaria de mãos dadas ao diabo, né? Mas vamos lá. segmentos progressistas. Segmentos progressistas. O progressismo é anticristão. Vale ressaltar que o progressismo defende aborto, defende ideologia de gênero, defende outras coisas que nem vale aqui citar. Mas eles querem voto dessas pessoas, porque vocês sabem que os brasileiros têm uma identidade cristã, seja católico ou protestante, mas vocês não conseguem tirar isso da alma do brasileiro, né? A fim de compreender e rediscutir a sua postura diante de um segmento religioso que nas últimas décadas cresceu. Olha que eles já estão vendo que é um segmento que eles perderam terreno e eles estão querendo recuperar esse terreno, né? Então, já que ficou furada a teologia da libertação na Igreja Católica, já está sendo desmascarada, né? Então
Então eles têm que puxar o saco dos evangélicos mesmo, dos protestantes. E se tornou uma força política e se enraizou nas camadas mais periféricas da nossa sociedade. O que acontece? Esses caras, eles viram o seguinte, que as igrejas evangélicas protestantes, elas têm um trabalho muito interessante em muitos locais. É o trabalho de ajuda às pessoas mais necessitadas. Então o PT, como é aquele partido que gosta de ter a imagem que gosta do pobre, que o pobre é isso, o pobre é aquilo, que eles defendem os pobres, eles têm que ir para onde o barco toca. Então o PT não quer perder essa imagem de que é um partido do povão, o que o Lula é o pai dos pobres. Então o que acontece? Eles veem que muitas igrejas evangélicas têm algum trabalho, por exemplo, de ajudar pessoas carentes, pessoas que caíram nas drogas e tudo mais, alcoólicos e tal. Realmente tem trabalhos de pessoas protestantes nesse meio, que ajudam pessoas. O que acontece? Há muito tempo atrás, um conhecido meu que é esquerdista falou, por que vocês não fazem como os evangélicos? Os evangélicos estão lá, ajudando as pessoas mais, fazendo trabalho de caridade, ajudando pessoas mais pobres. E vocês estão aí só militando, só lacrando, só achando que é uma coisa só no campo da militância, enquanto eles estão agindo. A gente tem que aprender com eles. Parece que alguém do PT também pensa igual a ele, né? Fundamental discutirmos o papel deste segmento na construção de uma sociedade justa, fraterna. É sempre pensamento revolucionário, sociedade justa, fraterna e etc. E solidária. Os evangélicos não são uma uniformidade. Da PUC, né? Um cara da PUC, né? Universidade Católica, tudo bem, né? É um universo plural. Universo plural, claro. Né? Multifacetado. Olha só o que eles usam. Olha isso aqui. Encontro Nacional dos Evangélicos e Evangélicas do PT, abre aspas, Lula livre. Então, ainda é essa palhaçada de Lula livre. Então aqui você vê algumas pessoas que vivem nesse meio do 13. Né? E pela primeira vez a gente está começando a mapear e Vocês estão começando a enxergar e tem um nicho. Observar essa diversidade na esquerda. Na esquerda, o movimento revolucionário é o seguinte, ele não é uma coisa uniforme. O movimento revolucionário, se for necessário usar a igreja, se for outra hora usar a economia, ter uma economia mais liberal, liberalismo, dinheiro, usar a igreja é necessário. Se tem que ter um verniz conservador, terá um verniz conservador. O movimento revolucionário é isso. Não é só aquele lacrador, aquela pessoa histérica, aquela pessoa que só vive apenas bradando palavras de ordem. Quem está por trás dessas pessoas não tem esse pensamento. São só os cães do movimento revolucionário. São aqueles que estão latindo. Mas tem uma cabeça pensante por trás. Isso fica muito óbvio. Nem todo evangélico É fascista. Olha só o que ele usa. Nem todo evangélico é fascista. Olha só. Nem todo evangélico. Evangélico. É isso que a gente está vendo. Olha só. O que acontece? Como esses militontos, né, esses lacradores, eles têm uma imagem muito deturpada de uma pessoa protestante, uma pessoa que frequenta a igreja e brada esse tipo de coisa. Então eles têm que usar, não, eles não são assim, vamos trazer ele para nós. Então por isso que tem essa puxação de saco com o segmento protestante. E a gente tem uma proposta de sociedade. Proposta de sociedade, eu vejo À esquerda, uma proposta de sociedade dos trabalhadores. Olha só, eu não me admiraria se o PT ficasse mais tempo no poder, se o PT tivesse realmente uma igreja estatal. Das trabalhadores. Que nem é na China, né? Vale ressaltar que na China tem uma igreja estatal. Da sociedade como um todo, realmente. Só complementando, igreja estatal não é uma coisa só de esquerdista. Por exemplo, quando houve a Revolução Protestante, houve a separação da igreja católica em outras igrejas, na Inglaterra houve a igreja anglicana, que é a igreja do Estado, porque Henrique VIII ele expurgou a igreja católica da Inglaterra.
e surgiu no lugar a igreja anglicana, uma igreja estatal, uma igreja que respondia à Inglaterra, ao reino inglês. Contemplando a todos aqueles que são marginalizados, esquecidos por um governo fascista. Pelo um governo fascista, sempre os mesmos chavões, né? Isso fica muito bem claro. Na tarde de sábado foram divulgados um manifesto e uma carta à direção do partido. Partido, sempre aquela coisa, né? Eles, por mais que eles tentem escarmotear, eles sempre têm esse verniz bolchevique enraizado no sangue dessa gente. Essa gente, por mais que eles tentem puxar o saco de cristão, eles sempre vão ter essa coisa revolucionária que eles não conseguem esconder, é intrínseco deles. Além de conclamar o engajamento de todos nos comitês Lula Livre, defende que a tarefa das evangélicas e evangélicos petistas... Evangélicos e evangélicas petistas, tá. Claro que teve muito evangélico e evangélica petista, porque eles caíram no conto de muita gente. Inclusive o senhor Silas Malafaia, ele apoiava o PT no começo do governo, né? Organizar núcleos nos municípios, estados e territórios, realizar ciclos de debates, estudos e reuniões sobre a realidade. Olha só, a mulher sabe que igreja que a Benedita Silva frequenta? Tudo bem, né? A defesa da democracia. Defesa de democracia, tá. Quando eles estão fora do poder, eles defendem a democracia. Lá eles fazem democracia do jeito deles. A democracia que eles defendem é só eles estarem no poder, o resto que se lasca. Pela liberdade de Lula e contra a reforma da Previdência. Contra a reforma, sempre os mesmos chavões. Eu não estou aqui para discutir o contra. Já eu vou entrar nesse detalhe da reforma da Previdência. É o primeiro diálogo que o Partido dos Trabalhadores faz neste nível, então é importante esse encontro, ele é estratégico. Ela não é uma pessoa tola qualquer, ela tem um certo destaque no partido, ela não é só uma personagem. Nós queremos que venham, que façam essa discussão e que venham também para o PT, é claro. Ah, viu? Aqui também vem o PT, é claro, ó. Claro. Olha só. Discussão e que vem também para o PT, é claro. Discussão e que vem também para o PT, é claro. Tá, voltou o vídeo, então vamos voltar aqui aos assuntos. Então, basicamente o vídeo foi isso aqui. Claro, se você entrar no partido do Facebook, você não pode nem comentar, né? Que você tem que curtir a página para comentar. Então aqui, ó, sempre a mesma ladainha. Infelizmente eu tenho amigos petistas, infelizmente, sem querer mostrar eles aqui. Foi mal, galera. Infelizmente a gente tem esse desgosto, né? Ó, nota da presidência sobre nossa relação de esquema no WhatsApp. É uma coisa que não foi nem provado. Então, voltando aqui. Desculpe os barulhos externos, não estou sozinho em casa. Olha, veja um vídeo muito bom desse cara aqui, ó. Do Antônio Rocha TV, que ele desmascara o Sandro Rocha, o Sandrinho Faraó do PSOL, né? Que esse cara aqui, ele está, eu não me inscrevi no canal dele, eu vou me inscrever, mas ele tem aqui uma coisa, ó, desmascarando o Sandro Rocha, né? Sandro Rocha, que está se mostrando um verdadeiro cavalo de Troia, né? Diga-se de passagem. Agora assim, tendo uma igreja ou não, eu faço uma seguinte indagação. Se tivesse uma igreja do PT, quem que seria o pastor? Eu acho que seria o Sandrinho Faraó. Ele seria um ótimo pastor para a igreja estatal petista, se o PT voltasse ao poder. O bispo Sandrinho Faraó do Egito, né? A gente brinca, né? Mas às vezes a gente fala a sério, né? O Sandro Rocha chamou a tal da qual que é o nome da mulher lá? Cara, é um nome muito engraçado. A Fatorelli, né? Ele chamou a Fatorelli. Antônio Rocha, eu vou me inscrever no seu canal, né? Vou até ativar o sininho, porque você tem um conteúdo bastante interessante. E é um cara que também está seguindo pela verdade. Então, e é uma coisa interessante. E uma coisa que eu também queria ressaltar, aproveitar o gancho, deixa eu ver quanto tempo tá, 19 minutos.
Eu não sei se vai dar tempo, acho que eu vou deixar para outro vídeo. Mas você vê o seguinte, galera, esse povo, se for para usar a igreja, usar a fé das pessoas, eles vão usar. Se forem para se infiltrar na igreja, eles vão se infiltrar. Como já fizeram isso na teologia da libertação, na teologia da missão integrada. Para eles não importa em quem que eles vão usar, o importante é fazer a revolução. Isso fica muito bem claro. Então acho que eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.